Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do assassinato, do terrível assassinato da atriz Sharon Tate e de seus amigos na década de 60, tá? Sharon Tate, ela foi uma atriz bem promissora ali do cinema de Hollywood, foi brutalmente assassinada aos 26 anos de idade, grávida do seu primeiro filho. Ela já estava com quase 9 meses de gestação quando foi covardemente ali assassinada na sua própria casa pelos integrantes da então denominada família Manson, liderada ali pelo fanático Charles Manson. Também vamos falar um pouquinho sobre o casal LaBianca. Eles morreram um dia após o assassinato de Sharon, também foram assassinados de forma covarde pela mesma família Manson. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse crime que chocou a década de 60 e que até hoje choca também aqueles que conhecem um pouquinho dessa história, eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo, que se gostarem aí do nosso trabalho, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Então, pessoal, como eu mencionei ali no início do vídeo, nós vamos falar então sobre o assassinato da modelo e da atriz Sharon Tate, tá? Ela foi uma promissora atriz ali do cinema, de Hollywood. Ela estava grávida do seu primeiro filho, um menino, tá? Ela já estava ali de quase 9 meses de gestação quando ela foi brutalmente assassinada pelos integrantes da família Manson. Ela morreu com 26 anos de idade, tá? Um crime bárbaro que chocou Hollywood, chocou o mundo inteiro. E até hoje ele é muito comentado pela forma cruel com que ela foi morta e também com a morte dos seus amigos, inclusive junto com ela, e também do casal LaBianca, tá? O casal LaBianca, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas eles também foram assassinados pela família Manson um dia após o assassinato de Sharon, tá? Então, assim, gente, a Sharon, ela era uma atriz muito jovem, era uma mulher muito bonita e ela já estava tendo ali uma boa aparição, uma boa representação, uma boa vista ali com os produtores de Hollywood, tá? As pessoas que eram mais próximas aí a Sharon descreviam ela como uma pessoa muito simples na sua forma de ser, muito doce, muito gentil, e que apesar dela viver no meio dos holofotes, dela gostar daquela vida de Hollywood, de ser atriz, ela também gostava de ter os seus momentos ali mais resguardados, né? Então, por isso, inclusive, que ela foi morar nessa casa onde ela foi assassinada, na Cielo Drive, porque ali ela achava que ela poderia ter uma vida um pouco mais anônima, pelo menos dentro da casa dela. Era uma casa onde não tinha muitas medidas de segurança, justamente por ser considerado um bairro mais tranquilo, e isso facilitou então a entrada desses maníacos, desses assassinos ali cruéis que fizeram toda essa chacina que nós vamos falar agora. A Sharon, inclusive, era considerada um sexy symbol e ela não gostava muito desse rótulo, Ela gostava de ser reconhecida. Ela sabia que a beleza dela abriu muitas portas para ela em Hollywood, mas ela também sabia que esse título não era aquilo que ela realmente queria. Ela não queria ser lembrada somente como uma mulher bonita, mas também como uma mulher talentosa. Ela tinha ali um pezinho também na comédia e ela gostava bastante de atuar com personagens que também tivessem esse lado mais cômico, tá? Então, assim, gente, a Sharon, ela já tinha tido outros relacionamentos anteriores, mas na época em que ela morreu, ela estava casada, Ela casou mesmo usando vestido de noiva, casou na igreja, tudo como ela queria. O marido dela na época era o ator e produtor Roman, tá?
Na época do assassinato, a Sharon, que já tinha tido alguns relacionamentos anteriores, mas nunca havia sido casada, né? Então ela estava casada, casou na igreja, usando vestido de noiva, tudo certinho ali como ela queria. Ela acabou se casando com o produtor, né, diretor e ator Roman Polanski. Roman Polanski, ele já havia contracenado com a Sharon num filme anterior, né, chamado Dança dos Vampiros. Tá? E foi ali que eles se conheceram e foi ali que ela se apaixonou loucamente por esse homem. A Sharon, ela era uma pessoa muito família. Ela queria ter essa família tradicional ali com o Roman, porém, segundo ali depoimentos de amigos muito próximos dos dois, a Sharon ela sofria muito com as infidelidades do marido. Os amigos dela falavam que quando ela se casou com o Roman, ela fez uma espécie de acordo, né, com ele. Ele teria dito que ele iria ser um bom marido para ela, iria ficar junto com ela naquilo que ela precisasse. Ele gostava bastante da Sharon, só que ele falou que ele também não queria perder essa liberdade que ele tinha, né, de estar se envolvendo aí nessas aventuras. Então a Sharon teria aceitado essas condições, né, por amor ela acabou aceitando, mas ela acabou relatando para algumas amigas, inclusive relatou isso numa tarde antes dela ser assassinada, que ela estava muito chateada com o rumo que o casamento dela estava tomando, porque ela já estava grávida, já quase de 9 meses, e ela disse que quando ela casou ela tinha aceitado essas condições dele, mas sempre ele ia achando que ela poderia fazer com que ele mudasse esse comportamento dele, meio, né, bastante mulherengo. Então, assim, ela já estava bastante cansada dessa rotina ali que ela estava tendo com ele, porque ela viu que realmente ela não estava conseguindo mudar e que ele continuava sendo aquele homem mulherengo que ela havia aceitado, mas que agora ela já estava se cansando um pouco dessa situação, apesar de amar bastante o marido. Então, o que aconteceu? Numa tarde, antes dela ser assassinada, ela teve essa conversa com duas amigas e nessa mesma tarde o Roman telefonou para Sharon. Ele estava preocupado com ela, porque ela já estava para ganhar bebê e ele estava em Londres, né? Então ele não conseguiu estar com ela naquele período porque ele estava finalizando um filme que ele estava fazendo em Londres. Então ela estava com essa expectativa que ele fosse vir aquele final de semana para ficar com ela antes do bebê nascer, mas ele não conseguiu ir. Mas ele telefonou para ela, ele tinha esse cuidado com ela também, estava preocupado em deixá-la sozinha, e ele sugeriu para Sharon que ela fosse dormir na casa da mãe, né, e das irmãs. Mas ela disse que não, então ele sugeriu que as irmãs dela fossem para a casa deles para que pudessem passar a noite com elas, mas a Sharon também não quis. Ela já estava um pouco chateada ali com ele e ela falou que ela preferia então não misturar a família naquele momento e que ela iria sair à noite para jantar com um grupo de amigos, tá? E assim foi feito, né? Ela não foi para a casa dos pais, ela se reuniu com um grupo de amigos naquela noite e ela foi jantar num restaurante ali próximo chamado El Coyote. Então, assim, pessoal, ela foi jantar nesse restaurante El Coyote, né? E ela retornou à casa dela ali por volta de 10h30 da noite. Ela estava acompanhada por 3 amigos, né? O Jay Sabrin. O Jay Sabrin, inclusive, ele já havia sido namorado da Sharon, mas ele era um grande amigo dela e também era um famoso cabeleireiro ali das estrelas de Hollywood, né? No ano ali, naquele ano de 1969, ele já era bem conhecido ali pelos seus trabalhos com as modelos e atrizes da época, tá? Também acompanhou a Sharon uma amiga dela chamada Abigail Folger. A Abigail Folger era uma socialite e uma herdeira ali das empresas de café. E também o namorado da Abigail, né? O nome dele é até um pouquinho complicado, não sei se eu vou falar certo. O nome dele é Wojciech Frykowski, tá? Ele também era polonês. Na casa da Sharon, ali, não exatamente na casa, mas também no terreno havia uma casa onde ficava o caseiro, né? E esse caseiro ele recebeu uma visita de um amigo, Steven Parent, de 18 anos. E ele foi a primeira pessoa, então, a morrer naquela noite pelas mãos da família Manson. Então, assim, pessoal, nos primeiros minutos ali da madrugada do dia 9 de agosto de 1969, esse grupo de fanáticos ali dessa família, né, Manson,
a mando de Charles Manson, eles invadiram a residência de Sharon, né? Os integrantes desse clã de assassinos era formado por Charles Manson, que foi o mentor de tudo, né? Susan Atkins, Linda Kasabian, Charles Watson, né? O Charles, ele era muito conhecido por Tex, tá? Ele era conhecido por esse apelido. Também estavam Leslie Van Houten e Patricia Krenwinkel, tá? Eles faziam parte dessa seita maníaca e na época eles tinham ali entre 20 e 23 anos, né? O Charles Manson, ele foi o mentor de todo esse assassinato, ele era o mentor de tudo, ele se intitulava o Novo Messias, né? Ele era um cara que ele entrava na mente dessas pessoas e ele fez com que eles acreditassem que ele era a única pessoa no mundo que poderia pôr fim a uma guerra entre raças, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, o Charles Manson, apesar dele ter sido o mentor de tudo, ele propriamente, digamos, ele não colocou a mão na massa. Ele não matou ninguém, né, com as mãos dele. Ele formou aquele plano diabólico, pedindo para que esses integrantes agissem da forma mais cruel que eles pudessem imaginar, mas ele propriamente não colocou a mão em nenhum deles. Então, para ver como esse homem ele tinha um poder de persuasão muito grande, que acabou levando essas pessoas, então, a cometerem esses crimes bárbaros, né? Claro, já eram pessoas inclinadas a fazer esse tipo de coisa, porque, né, não é qualquer pessoa que vai fazer o que eles fizeram, realmente tem que ser uma pessoa, se eu posso chamar assim, com sangue muito frio, se é que posso dizer que eles têm sangue, porque o que eles cometeram naquela noite, eu estudando um pouco aquele caso, assim, é algo que choca, sabe? É algo que choca, é algo que envolve uma gestante, o bebezinho nasceu morto por causa disso, então é algo muito cruel, realmente, é uma história bárbara, que marcou a época e até hoje, quem lê um pouco sobre isso, com certeza também fica muito chocado com o que aconteceu. Então, assim, pessoal, quando esse grupo chegou até a casa da Sharon, já passava de meia-noite, tá? Já estava, então, todo mundo já estava dormindo na casa. E como eles já haviam ido nessa residência alguns anos antes, porque o Tex, né, que foi um dos assassinos ali, o que mais colocou a mão na massa, digamos assim, foi ele já havia ido nessa casa alguns anos antes, antes da Sharon morar ali, porque essa casa ela tinha sido alugada por outras pessoas, né, que eram conhecidos, então, dessa família Manson. Então, o Tex, ele já conhecia bem essa residência, então ele sabia que o portão dessa casa era eletrônico e que também poderia, naquela época, porque quando ele foi a primeira vez parece que não tinha alarme ainda, mas como eles já sabiam que a Sharon era uma atriz ali bem conhecida já em Hollywood, provavelmente a casa teria então um alarme. Então o que eles fizeram? Eles foram de carro até próximo da residência, o Tex subiu num poste e cortou as linhas telefônicas, tá? Ele achou que ele fazendo isso, ele não teria problema ali com alguém ligar para chamar a polícia e também para cortar os fios do alarme. E assim foi feito. Quando eles estavam entrando na casa, o Tex pediu para que as suas comparsas, né, se escondessem ali próximos aos arbustos, porque poderia vir alguém. Então foi quando ele percebeu que estava vindo um farol, realmente estava saindo um carro da casa do caseiro, tá? Que era então um amigo dele, que tinha ido visitar o caseiro aquela noite, tá? Então, o que aconteceu? Ele pediu para que elas se escondessem ali nos arbustos que tinha próximo do portão e ele abriu o portão já estava aberto, porque como ele cortou o fio, os fios ali que protegiam o portão também foram cortados, então ele conseguiu abrir aquele portão, tá? Não tinha nenhum segurança na casa, era considerada uma rua muito tranquila e a Sharon não se preocupou muito com isso, né? Então, o Tex ficou aguardando no portão e quando o amigo do caseiro estava chegando, tá? Então, quando o amigo do caseiro, né, o Steve Parent, de apenas 18 anos, ele estava saindo dessa casa onde ele estava, ele já foi abordado pelo Tex.
né? Então ali ele já viu mais ou menos do que se tratava, porque as outras cúmplices dele já tinham saído ali também desse arbusto, então ele percebeu do que estava se tratando. O Tex ele estava armado com uma arma de calibre 22, ele mandou então que ele saísse do carro. Ele pediu, né, por favor, para que não machucassem ele, para que deixassem ele embora, mas isso não foi atendido, né? De cara ali ele já levou um tiro e 7 facadas, tá? Uma delas inclusive no pulso. A primeira facada que ele levou parece que foi no pulso, que fez com que o relógio dele saltasse, tá? Então ali já foi a primeira cena. Ele foi então brutalmente assassinado com um tiro e 7 facadas, uma no pulso e o restante no abdômen dele. Ele foi deixado dentro do carro, né? O carro ficou estacionado ali na frente, ficou aquela poça de sangue, e nisso eles então cruzaram ali o gramado até chegar à residência. O Tex sempre na frente, que era uma espécie de líder ali daquele grupo. Então o que ele fez? Ele pegou, ele sabia que tinha uma janela lateral e que essa janela lateral provavelmente era protegida somente com uma tela de proteção. Não tinha uma grade, não tinha algo que realmente protegesse aquela casa, né? Então o que ele fez? Ele pegou, mandou as outras aguardarem ali próximos ao jardim, que ele iria entrar, ele iria cortar essa tela de proteção, ele iria entrar na casa. Passando pela sala, ele então abriria a porta para que elas pudessem entrar. E assim foi feito, tá, pessoal? Ele cortou então a grade por uma janela menor, ele passou pela sala, tá, e abriu a porta para que as outras pudessem entrar. E ali então foi o primeiro passo para que essa chacina acontecesse. Então assim, pessoal, quando o Tex ele abriu a porta, todos os integrantes entraram e o Frikovski, que era o namorado da Abigail, né, que também era amiga da Sharon, ele estava dormindo no sofá. Mas ele não percebeu essa movimentação de imediato, né? Ele só foi perceber quando o Tex sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Não foi no site das pesquisas que eu fiz, eu não consegui achar o que o Tex falou para ele. A única coisa que foi relatado é que o amigo da Sharon, né, o Frikovski, ele perguntou o que ele estava fazendo ali, quem ele era, né, e o que ele queria. E nisso ele teve a resposta, uma terrível resposta dada pelo Tex, que foi a seguinte: eu sou o diabo e vim aqui fazer coisas do demônio. Né? Então é uma frase que você imagina, você está dormindo, você já leva um susto porque você encontrou um estranho olhando para você, sussurrando no teu ouvido, e você escuta esse tipo de coisa. Nesse momento, pessoal, a Susan, né, Susan Atkins, que era uma outra integrante desse clã, ela entrou e ela descobriu a casa, né? Ela foi vasculhar ali então os cômodos e ela então descobriu os outros 3 ocupantes, e com a ajuda da Patrícia, ela levou todos eles para a sala, né? Então, o Tex, ele começou a hora que ele viu a Sharon, ele pegou a Sharon junto com o Jay, que era o amigo dela, que inclusive já tinha sido namorado dela também, mas hoje eram apenas amigos. Apesar de, segundo o próprio relato do Tex, que foi o assassino deles, ele disse que o Jay, a todo momento, ele tentou proteger a Sharon. Ele pedia, por favor, para que eles não machucassem ela, que ela estava grávida, que era para eles terem esse cuidado, deixarem ela embora, mas isso não aconteceu. Então isso atiçou ainda mais a fúria, né, desse homem chamado Tex. E o que ele fez? Ele pegou uma corda, ele amarrou uma ponta dessa corda no pescoço da Sharon, tá? E a outra ponta da corda ele amarrou no pescoço do Jay, mas antes dele amarrar a outra ponta, ele jogou essa corda por uma viga que a casa tinha, e os dois ficaram ali numa posição ali de quase enforcamento, tá? E o Jay novamente pediu para ele, por favor, para que ele deixasse ela embora, e foi ali então que ele foi golpeado. Na segunda vez que ele pediu, por favor, para que ela fosse libertada, o Tex pegou uma arma e atirou no rosto dele, tá? E assim que ele atirou no rosto dele, ele já recebeu ali em torno ali de 7 a 10 facadas, né, no corpo dele. Então, a Sharon presenciou tudo aquilo ali. O próprio Tex dizia que ela estava muito nervosa, que ela pediu, por favor, para que ele deixasse ela ter o filho dela,
Para vocês terem uma ideia do pavor que essa mulher sentiu, olha a crueldade, né? Ela implorou para ele, para que ele deixasse ela sobreviver por pelo menos 15 dias, para que ela pudesse dar luz ao filho dela, que ele nascesse, que ele conseguisse viver, e depois ela se entregaria para ele para que ele pudesse matar ela. É uma história, assim, muito forte, gente, porque imagina, né, a mulher tá grávida, seu primeiro filho, sonhando que aquele momento tava dormindo, né, e é acordada dessa forma por esses assassinos diabólicos, e ela chegou a fazer essa promessa. E o próprio Tex falou que ela chamava muito pela própria mãe dela, ela pedia, né, para que a mãe ajudasse ela ali de alguma forma naquele desespero que ela tava, mas ele não aceitou. E segundo relatos de outras participantes, o Tex ele ria muito a cada pedido que ela fazia para que ele poupasse a vida do filho dela, ele ria muito, né? E ali ele então desferiu nela, gente, ela já estava amarrada ali com aquela corda no pescoço, ele desferiu nela cerca de 16 facadas, tá? Dessas 16 facadas, a maioria foi na barriga. A Sharon, ela levou então todos esses golpes não foram dados somente pelo Tex, foram dados também pela Susan, né? Então ela sofreu muito antes de morrer, ela teve um sentimento de pavor muito grande e, né, mesmo com os pedidos de socorro, então ela recebeu esses golpes, em torno de 16 facadas, e a maioria atingiram a barriga, matando também o seu filhinho que foi batizado como Paul Richard, tá? Depois que ela morreu, foi feita uma cesárea para conseguir tirar o bebê e ele foi enterrado junto com ela. Então, é uma história muito triste, envolvendo não só a Sharon, mas todas essas pessoas que morreram na casa dessa forma tão brutal. E assim, pessoal, as mãos desse amigo, do Frikovski, que ainda não tinha sido atingido por nenhum golpe, tinham sido amarradas ali com uma toalha, né? Porém, ele conseguiu se soltar dessa toalha e ele começou a lutar então com a Susan, no momento que ela estava então ali esfaqueando a Sharon, né? Ele conseguiu se soltar, ele conseguiu ir para cima da Susan, mas ela estava com a faca na mão ainda e ela esfaqueou as pernas dele, tá? Quando ele tentou fugir pela porta ali em direção à varanda, o Tex ele foi atrás dele junto com a Susan e ele pegou ele e bateu bastante na cabeça dele com essa arma de calibre 22 que ele tinha e que ele já havia matado o amigo do caseiro, tá? Para vocês terem uma ideia que a força dos golpes foi tão forte que a alça do gatilho do revólver chegou a quebrar. E esse homem, gente, para vocês terem uma ideia, o Frikovski, ele foi golpeado por faca pelo Tex e pela Susan 51 vezes, tá? Então, assim, ele já tinha apanhado bastante, né? Eles já tinham batido bastante com a arma na cabeça dele, ao ponto de chegar a quebrar o gatilho da arma. E depois ele foi golpeado, então, nas pernas, né, por algumas vezes ainda, com a faca que a Susan tinha na mão. E depois, então, os dois, o Tex e a Susan, esfaquearam ele dessa forma aí tão brutal, matando ele com 51 golpes de faca por todo o corpo. Em outra parte da casa, então, pessoal, a Abigail, que era a namorada do Frikovski, que já havia sido morto na sala, ela nem sabia disso ainda, ela tentou fugir da outra integrante, que era a Patrícia, né? Ela fugiu do quarto que ela estava em direção à piscina, mas ela foi perseguida pela Patrícia, que derrubou ela no chão e já começou a esfaquear ela naquele momento. O Tex, né, se juntou ali a Patrícia e os dois juntos, então, desferiram cerca de 28 facadas na Abigail, que também morreu ali próximo da piscina, tá? Para vocês terem uma ideia que esse crime foi tão bárbaro que uma das integrantes do grupo, a Linda Kasabian, ela tinha sido encarregada de ficar fora da casa, né, para avisar eles. A Linda Kasabian, ela tinha sido então encarregada de ficar do lado de fora da mansão para caso, né, ela visse algo ali de errado,
ela avisasse, para vocês verem que a barbárie foi tão grande que a própria Linda, que era uma das integrantes, ela não aguentava mais escutar os gritos, ela não conseguiu mais suportar aquele horror todo que aquele grupo estava fazendo, e ela chegou então na casa e disse que estava chegando alguém, né? Ela disse que estava chegando alguém para que aquilo ali tudo parasse, e eles foram embora, porque eles acreditaram que realmente a polícia estava chegando. Então, para vocês verem como foi a situação, que a própria integrante do grupo não conseguiu mais participar daquilo naquela noite. Antes deles irem embora, a Susan, que era uma das integrantes, ela pegou com o sangue da Sharon, né, que já estava uma poça de sangue ali no chão, ela já estava deitada de lado somente de calcinha e sutiã, porque ela estava dormindo e foi assim que ela morreu. Ela já estava deitada no chão, de lado com uma poça de sangue. É uma cena assim pavorosa. Eu não vou colocar essas fotos aqui no YouTube, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o link aonde vocês, se quiserem ver, né, as fotos dessa barbaridade toda. Já vou avisando que são cenas muito fortes, tá? Mas para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais essa história, eu vou deixar esse link aqui na descrição, mas já aviso que as cenas são fortes, tá bom, pessoal? Mas antes deles irem embora, a Susan, ela mexeu naquela poça de sangue ali que a Sharon deixou, né? Ela pegou a toalha que ela tinha utilizado para amarrar as mãos do Frikovski, ela escreveu na parede porcos, né? Ela escreveu porcos porque foi uma palavra que o Manson tinha mandado eles colocarem ali. Como essa palavra era muito utilizada ali pelos grupos negros na época que eram contra a polícia, eles utilizavam esse tipo de mensagem, de frase. Então, o que o Manson queria? Ele queria associar aquela chacina toda aos negros, né? Queriam associar aos negros, e isso iria gerar uma revolta também com o restante da população, e ele queria ficar no meio disso tudo, como o grande salvador da pátria, para tentar amenizar, digamos assim, aquela situação, mas na verdade ele queria colocar lenha na fogueira. Nesse crime bárbaro, gente, para vocês terem uma ideia de todos os assassinatos que ocorreram na casa da Sharon, o total de facadas se aproximou a 102, para vocês verem a chacina que foi feita ali naquele lugar. Então, assim, pessoal, o assassinato de Sharon Tate e seus amigos, né, na Cielo Drive, esse caso ele se tornou manchete mundial já na manhã do dia 9 de agosto, quando a governanta da casa, não sei se o nome dela é esse, mas é Winifred Chapman. Ela chegou para trabalhar, encontrou os corpos e chamou a polícia. Ela ficou assim desesperada. O primeiro corpo que ela encontrou foi o do amigo do caseiro, né, que já estava dentro do carro do parent, né, e ela disse que ali ela já viu que alguma coisa realmente tinha acontecido. Ela entrou dentro de casa. Quando ela entrou, ela relatou que as paredes estavam todas salpicadas de sangue. O sangue, pela brutalidade, o sangue ele não ficou somente empoçado, como ele ficou assim salpicado por toda a casa. Foi uma cena pavorosa. Ela chegou na vizinhança passando mal com tudo que ela viu, e ali a polícia foi chamada. O Roman, que era o marido da Sharon, também foi comunicado, e no primeiro voo que ele encontrou, ele já veio para Londres, né? Ele veio de Londres, que ele estava lá, e já veio para casa para acompanhar essa tragédia que aconteceu com a esposa e o filho dele ainda na barriga dela. E assim, pessoal, depois que aconteceu tudo isso ali com a Sharon, na noite do dia seguinte, esse grupo também barbarizou uma outra família chamada Família LaBianca. É um caso muito conhecido também, até porque foram muito próximos ali um do outro, também amando de Charles Manson, tá? Eles fizeram essas vítimas, né, que era o casal LaBianca, Leno LaBianca e a sua mulher Rosemary LaBianca. Nesse casal foram dadas cerca de 67 facadas, e novamente foi utilizado o sangue das vítimas para pichar ali as paredes, né, com as palavras porcos e morte aos porcos, tá?
Então, assim, gente, enquanto o Tex ele tomava banho, né, para limpar todo aquele sangue ali por essas 67 facadas que ele desferiu contra esse casal, a Patrícia, que era a outra integrante, desse grupo, ela voltou, né, e pegou um garfo e começou a escrever na barriga de Leno LaBianca a palavra Reese, quer dizer nascer, né? Ela escreveu com o sangue do próprio casal na parede, porcos e morte aos porcos. Não contente ainda com tudo que ela fez, ela pegou esse mesmo garfo, que ela já tinha escrito na barriga dele, e ela aplicou mais 14 golpes de garfo na barriga de Leno, né, que já estava morto. Então, para vocês verem ali a crueldade, a maldade, né, a vontade de fazer aquilo tudo ali com as pessoas, aquela violência extrema que aconteceu com esse casal também. Então, assim, pessoal, a cena do crime na casa dos LaBianca foi descoberta aproximadamente às 10h30 da noite do dia 10 de agosto, né, de 1969, aproximadamente ali 19 horas após os crimes terem sido cometidos, né. O filho do primeiro casamento de Rosemary, Frank Strutter, de 15 anos na época, ele entrou na casa, ele já imaginou o que tinha acontecido, então ele chamou a irmã mais velha e o namorado dela, que entraram também na casa e descobriram então ali o corpo de Leno. Eles então ficaram, obviamente, ali em estado de choque, não conseguiram vasculhar mais a casa, chamaram a polícia e o corpo então da Rosemary foi descoberto pela própria polícia, que foi chamada em seguida, tá? No dia 12 de agosto, pessoal, a polícia fez uma declaração para a imprensa descartando qualquer ligação entre os assassinatos de Sharon Tate e do casal LaBianca. 4 dias depois, numa coincidência, a polícia do condado deu uma busca no rancho ali que a família Manson utilizava para fazer suas reuniões, e ali encontraram Charles Manson e os seus 25 seguidores, né, por uma ação que não tinha nada a ver ali com os crimes, era uma ação relacionada ali a roubo de carro, de fuscas, para transformar em bugs de areia. Tá? Então, algumas armas foram encontradas, mas como o mandado de busca já estava vencido, eles foram soltos alguns dias depois. Então, assim, pessoal, algum tempo depois também o revólver calibre 22 foi encontrado perto da casa da Sharon por um menino de 10 anos chamado Steven Wise, tá? Então, o que aconteceu? Essa arma, ela foi apreendida, né, por já ser próximo ali da casa da Sharon, foi apreendida e foi feito, então, ali algumas impressões digitais, onde foram encontradas as marcas ali das digitais do Tex, e também havia uma emissora de TV na época que também estava muito empenhada em tentar achar esses assassinos, porque o primeiro suspeito pela morte da Sharon Tate foi o caseiro da casa. Ele chegou a ser preso, tudo, mas no dia 11 de agosto de 69 ele já foi liberado porque ele passou pelo polígrafo, e nesse polígrafo o delegado ele descartou que ele fosse o culpado dos crimes, mas que tinha algo ali nas informações dele que não estavam 100% ainda confirmadas, que ele não sabia de nada. Esse caseiro ele não teve participação nenhuma nos crimes, mas aproximadamente 30 anos depois ele fez uma confissão num jornal ali da época, não sei o nome, mas ele fez uma confissão que o polígrafo dele não deu 100% de verdade naquilo que ele falou, porque ele disse que ele mentiu para o delegado. Ele falou que ele escutou os gritos, ele mais ou menos deduziu o que estava acontecendo, mas o medo dele foi maior, ele paralisou, ele disse que ele apagou as luzes da casa e se escondeu dentro de casa para que ele pudesse ali não ser notado. Então ele disse que isso ficou na consciência dele por muitos anos, que ele se sentiu muito culpado por ter escutado tudo aquilo ali que ele escutou, mas ele não teve coragem de sair na rua. Ele confessou esse medo que ele sentiu e o peso na consciência que ele sentiu também, mas ele falou que não teve coragem nem de sair para ver o que estava acontecendo, mas ele escutou todos os gritos que estavam saindo de dentro da casa da Sharon e também ali do automóvel que o amigo dele, né, o Parent, havia sido jogado ali dentro, todo coberto de sangue por aqueles golpes de faca e de tiros que ele levou. Então, como essa arma foi encontrada, foi comparada ali às impressões digitais do Tex, e também acharam o garfo que a Susan utilizou tanto na casa da Sharon, a faca, perdão,
que a Susan utilizou na casa da Sharon e também na casa lá do casal LaBianca. Essa faca ela também foi encontrada e ali acharam as impressões digitais dela. Uma rede de televisão, então, que também estava empenhada, conseguiu localizar as roupas que haviam sido largadas ali no meio do caminho. Essas roupas estavam sujas de sangue, então foi feita comparação do material de sangue, as impressões digitais e também a balística da arma, que comprovou que o Parent foi morto com essa arma pelas mãos do Tex. E isso tudo, então, interligou um caso ao outro e ali eles, então, já estavam praticamente, a polícia já estava praticamente certa que havia sido a mando de Charles Manson, né, essa chacina que ocorreu nos dias, na madrugada de 8 para 9 de agosto e no dia 9 de agosto ali com o casal LaBianca. O julgamento, pessoal, começou no dia 15 de junho de 1970. A Linda Kasabian, que não tinha participado de nenhum dos assassinatos, mas que estava junto com eles, né, ou seja, era uma cúmplice deles também, ela recebeu a possibilidade de ter uma imunidade em troca de testemunho e ela então se tornou a principal testemunha de acusação do caso, como uma testemunha ocular, né, dos detalhes das noites dos assassinatos, tá? Em 25 de janeiro de 1971, o veredito de culpado foi dado aos 4 acusados, tendo como condenação a morte. Porém, em fevereiro de 1972, todos eles tiveram a pena comutada quando a Suprema Corte da Califórnia aboliu a pena de morte do estado, né? Em 2015, mais de 40 anos após os seus crimes, o Charles Manson, Patricia, Tex e a Leslie, eles continuaram a cumprir então as suas penas em prisões na Califórnia, né, com seus pedidos de liberdade condicional sempre negados. A Susan, inclusive, ela morreu em 2019 depois de ter amputado uma perna por causa de um câncer que ela teve no cérebro. E o Charles Manson, ele morreu de causas naturais no dia 19 de novembro de 2017. Quando ele morreu, ele já tinha ali cerca de 20% do corpo dele queimado por solvente por causa de uma briga que ele teve dentro da prisão com outro detento, tá? Uma história bem curiosa a respeito desses assassinos é que o Tex hoje se diz convertido, arrependido de tudo que ele fez, inclusive ele já lançou alguns livros a respeito da história que ele teve ali com Charles Manson. Ele pede sempre perdão para as vítimas em cartas que ele escreve na cadeia, porque, né, como ele não teve a prisão de morte aceita, porque mudou ali então essa legislação, ele cumpre prisão perpétua. Mas olha o que acontece, ele se correspondia com várias mulheres de dentro da cadeia ali, pessoas que eram de fora, que se diziam fãs desse homem, né, tão cruel. E ali numa dessas cartas ele conheceu uma mulher onde ele se casou, tá? E nas visitas íntimas que ele tinha desse casamento ali tão exótico, digamos assim, nasceram 4 filhos. Então ele se casou mesmo, teve 4 filhos, essa mulher continuava visitando ele, mas essas visitas elas foram interrompidas porque a mãe da Sharon Tate, a Doris Tate, ela nunca descansou, ela sempre quis fazer justiça para a filha dela, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Acho que nenhuma mãe é mais a mesma pessoa depois de saber que a filha morreu dessa forma, ainda chamando por ela. Então ela moveu mundos e fundos, ela ficou com uma depressão muito forte, ela se isolou do mundo por muito tempo, mas depois ela reuniu forças da onde ela não tinha para lutar por novas leis na Califórnia, né, e no mundo todo, para que esses assassinos tivessem o mínimo de regalias possíveis. E por causa de uma dessas leis, o Tex ele perdeu o direito às visitas que ele tinha, as visitas íntimas, né? Então, com isso, o casamento dele também acabou. E uma coisa também muito chocante nessa história é que através dessa luta que a Doris Tate, né, a mãe da Sharon, ela sempre travou ali com a justiça, ela conseguiu fazer com que as famílias das vítimas de crimes hediondos, assim como foi o da Sharon, que elas tivessem o direito de confrontar os assassinos, de ficar frente a frente para eles em cada julgamento que eles fossem participar, porque eles tentaram, né, a todo custo ali uma liberdade condicional. Todas elas foram negadas, e num desses confrontos que ela teve com o Tex, ela descreveu
ela descreveu uma cena assim que não tem como você não ficar emocionada, tá, gente? Emocionado com essa história assim, tão bárbara, né? Dizem que ela contou que numa dessas audiências que ele teve, ela olhou para ele e falou assim: que misericórdia o Senhor mostrou à minha filha quando ela estava implorando pela vida dela. Que misericórdia você mostrou à minha filha quando ela disse: me dá 2 semanas para eu ter meu bebê, então você pode me matar. Quando que a Sharon vai vir para a liberdade condicional dela? Essas 7 vítimas e possivelmente mais vítimas ainda que você fez sairão dos seus túmulos se você conseguir a liberdade condicional? Não se pode confiar em você. Então olha que força que essa mulher teve, né, para falar tudo isso olhando frente a frente para o assassino da sua filha e do seu neto, né? A Doris, ela faleceu no dia 10 de julho de 1992 com 68 anos de idade e ela está enterrada junto com a Sharon e com o seu bebezinho Paul Richard, que infelizmente já nasceu natimorto por causa dessa barbaridade sem nome que fizeram com eles. Então, assim, pessoal, é uma história que abalou Hollywood, mexeu ali com as leis daquele estado. A mãe da Sharon, então, pessoal, ela conseguiu fazer com que as leis, né, desse estado mudassem em favor das famílias ali, que são vítimas também de crimes hediondos, assim como a Sharon e seus amigos e a família LaBianca, infelizmente, tiveram ali o seu fim por causa desse tipo de crime, né, tão bárbaro. Então, por causa da própria Doris, que ajudou nisso, hoje essas famílias, aquelas que querem, né, porque tem algumas que não querem ter contato com esses assassinos, através dela, hoje essas famílias conseguem, então, participar desses julgamentos e tentar ali a todo custo comover realmente o júri para que esses assassinos não tenham nenhum tipo de regalia e muito menos a liberdade condicional. Então, ela ainda conseguiu reunir forças para fazer isso pela filha, em memória da filha e do netinho dela, e também para ajudar outras famílias que passaram e que ainda vão passar, infelizmente, por situações assim. Foi um crime que marcou Hollywood, marcou o mundo e até hoje, como eu falei no início do vídeo, quem conhece essa história, assim como eu conheci mais a fundo essa história através dessas pesquisas, ficou bastante chocado com a crueldade, a forma desumana, né, que isso aconteceu. Eles se divertiam enquanto eles faziam tudo isso. E se vocês observarem nas fotos, muitas delas, elas estão rindo. Elas estão indo para o julgamento ali com um olhar de felicidade, de tranquilidade, né? Muitas delas ali aparecem na foto dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que, né, se vocês gostaram aí dessa matéria, novamente peço o like de vocês, peço que se inscrevam em nosso canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Deixem seus comentários, deixem aqui as suas sugestões que a gente vai pesquisar aí da melhor maneira possível, novas histórias da preferência de vocês, tá bom? Eu sou Bruna Oliveira, foi um prazer ter vocês aqui comigo, um beijo grande e até a próxima. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing.